Irmã Ângela, nesse momento, você está com a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Como a gente sempre diz aqui, fale tudo e não leve nada para casa, amém? Primeiro amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Tipo de alegria estar aqui adorando o nome do Senhor e glorificando Ele, porque Ele é santo e é digno de toda honra, toda glória e toda exaltação. Abramos nossas Bíblias em João, capítulo 15, verso 16. Amém? Amém. Senhor Jesus, o tema hoje seria palestral, mas em vista que eu não estudei tanto como deveria para um culto palestral, virou o culto da vitória, mas nada me impede de trazer esse tema, nem que seja para dar uma pincelada. Escolhidos para frutificar a missão que Deus entregou a cada cristão. João capítulo 15, verso de número 16. Encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga me espera. Espera. Aleluia. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos chamei pelo nome, para que frutifiqueis, e para que vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedirdes em meu nome ao meu Pai, ele vô-lo conceda. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas estamos diante de uma palavra e de um tema que precisa ser elevado, ensinado, mostrado. A frutificação, ser bom fruto, produzir bom fruto. O Evangelho de João, o capítulo de número 15, ele começa com Jesus ensinando a parábola da videira aos seus discípulos. E aí ele diz que ele é a videira e nós somos os frutos da vide, os frutos da videira. Porque quando Cristo, ele nos diz que nós somos os frutos, quando ele é a videira, ele está querendo dizer assim: olha, eu sou o frutificador. Vocês são meus frutos. E vocês têm sementes. E dentro dessa semente de vocês, há outras sementes que hão de frutificar e também gerar outras sementes. E também dentro dessas sementes irão frutificando e trazendo mais sementes e frutificando e semeando e frutificando e assim sucessivamente. Um bom cristão, ele é bem conhecido pelos seus frutos, que frutifica. Aleluia. E é um bom cristão, é visto como um bom fruto. Tudo que um bom cristão faz tem bom fruto. Todos os frutos semeados pelo crente é fruto bom e abundante. Vale nos lembrar da passagem, por exemplo, do semeador. Por que lembrando da palavra do semeador? Porque ele frutificou. Nós temos dois contextos da palavra do semeador. A palavra do semeador tanto nos remete à história daquele que prega, ou seja, a palavra do Senhor plantada em nossos corações, como ela também nos remete a um contexto de frutificação. Por quê? Porque se nós lermos lá, ela vai dizer assim: eis que um semeador saiu a semear, e enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho, entre pedregulhos, entre os espinhos e numa terra boa. A parte que caiu na beira da estrada, vieram os pássaros e eles a comeram. A outra parte caiu entre os pedregulhos e cresceu, mas não deu fruto, porquanto não tinha raiz. E outra parte caiu entre os espinhos e cresceu e brotou, porém não permaneceu, pois foi sufocado pelos espinhos. Porém, a outra parte caiu em terra boa e produziu em 30, 60 e por 100. O que eu aprendo com isso? Se nós olharmos a última parte, ele vai falar, por fim, a outra parte caiu em uma terra boa. E esta produziu por 30, por 60 e por 100. Ou seja, foram frutos bons, e não só bons, como também abundantes. É verdade? Isso nos convida a também frutificar, a também ser sal e luz. Mateus, capítulo Jesus. a partir do verso 13, Jesus vai nos dizer assim: vós sois o sal da terra.
Ora, o sal não serve senão para dar sabor. Porém, se o sal não serve para dar sabor, nada mais serve senão para lançá-lo fora e se vós sois a luz do mundo. Ora, não se esconde uma cidade sobre as montanhas. Ou seja, se eu sou sal e sou luz, logo eu tempero e ilumino. Um bom fruto, ele dá prazer, ele dá gosto, ele deixa a vida mais. Quem é que nunca viu uma fruta gostosa, comeu e disse: nossa, alegrei minha vida com esse fruto aqui. Amém. E é isso que um bom fruto faz. Ele te faz regozijar. E um cristão que frutifica, ele tem que ter em mente isso. Eu sou um fruto da videira. Eu sou sal, sou luz. E eu produzo frutos. Eu produzo fruto. E será que os meus frutos são bons? A Bíblia vai nos dizer que a natureza humana ela é pecaminosa. Isso se sucedeu dos pecados originais de Adão e Eva. Do pecado original de Adão e Eva. Em Gênesis 3 a gente consegue contemplar isso. Porém, a Bíblia também vai nos dizer que nós somos transformados pelo Espírito Santo. E é Ele quem nos dá os frutos do Espírito. Os bons frutos nós produzimos quando nós temos Ele em nossas vidas, porque nós por si só não produzimos nada. Mas se nós deixamos-nos ser transformados, ser tocados, renovados pelo Espírito Santo, pela presença dEle, pela sua boa obra em nossas vidas, então nós também temos bons frutos. E que bons frutos são esses, irmã Ângela? Vamos abrir aqui comigo em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? Amém. Amém. Esses são os frutos que o Espírito Santo nos produz, nos ajuda a produzir. Inclusive, seria viável se nós falássemos pelo menos de alguns deles. Por que não? Eu vou falar de trás para frente, porque tem um aqui que precisa ser citado com outros versículos. Temperança. Um bom crente, ele tem temperança. Como assim temperança? Meus irmãos, nós sempre ouvimos aquele povo falando bem assim: ai, aquela menina ali parece tão sem sal. Ué, eu digo que temperança tem a ver com temperar? Não é necessariamente. Eu vou tentar dar um outro exemplo aqui. Provérbios diz, por exemplo, sobre a mulher. Vamos supor. É melhor que um homem fique numa casa onde há goteiras do que dentro de uma casa onde há uma mulher rixosa e briguenta. Lá no mundo, nós aprendemos a ser ruins, a retribuir tudo que as pessoas fazem, a brigar mesmo, a fazer barraco. Ah, eu não tô nem aí. E aumenta o tom mesmo. E tá nem aí, tá nem vendo. Mas um crente temperado é aquele crente que para, pensa, raciocina. Vale a pena sair da graça, abrir mão da unção só porque eu tô brabo? Aí eu te respondo, não. Quer um exemplo? Jesus foi perseguido. E por quê? Por curar, por pregar, Glória a falar de Deus. amor e santidade. Mas em nenhum momento nós vemos ele rebatendo: olha, vocês nunca fizeram o que eu fiz. Ele só chama os discípulos de lado e fala bem se vocês farão coisas maiores do que essas que eu estou fazendo. Ele tinha temperança. Ele era um homem que mais raciocinava do que sentia. Mas, irmã Ângela, nós seres humanos somos dotados de sentimento. Sim, nós seres humanos somos dotados de sentimento, mas nós também somos dotados de raciocínio. Será que eu tenho que agir sempre no calor da emoção e fazer o que me dá na telha? E se eu vou fazer isso, por que eu vou fazer isso? Que bem eu ganho com isso? Em que isso me edifica? Em que isso me agrega, me acrescenta quanto pessoa na presença de Deus? Eu me pergunto. Então a temperança ela é um fruto do Espírito. Enquanto o homem diz, vai lá, briga mesmo, faz barraco, chuta o balde, vai lá, mete o pé. O Espírito Santo fala assim, calma, pensa, raciocina, faz diferente. Age dessa forma aqui, usa boas palavras, deseja o bem no lugar do mal. Jesus, ele é incrível porque Jesus lá no capítulo 5, ele vai dizer bem assim, orai, né? Aliás, é Mateus 5? Não, Mateus 6, se não me falha a memória. É, Mateus 6. Ele fala bem assim, olha, é o 5 mesmo. Ele fala bem assim, olha, vocês já ouviram dizer, amem os vossos amigos e odeiem os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não são palavras minhas, são palavras do Mestre.
Ele está ele está nos conduzindo a ser temperados, a retribuir a raiva com a calma, a retribuir palavras más com palavras boas, a retribuir a contrariedade com uma oração, a retribuir a discórdia com uma palavra de consolo, conforto e de amizade, a retribuir a perseguição com o amor, com a paz. Precisamos ser temperados. E o apóstolo Paulo, aqui aos Gálatas, escreve que esse é um dos frutos do Espírito. Ele não é um fruto meu, não é um fruto seu, mas o Espírito Santo nos ensina e nós produzimos esse fruto por meio do Espírito Santo. Amém? Amém. Mansidão. Um outro fruto do Espírito que todo crente tem que ter. Se eu sou um bom crente e produzo bons frutos, então um desses frutos tem que ser a mansidão. E ela está atrelada ali com temperança. Notem ali no versículo 22 que a mansidão está bem na frente de temperança. Mansidão, temperança. A mansidão, ela te faz manter o equilíbrio quando parece que todo mundo está contra ti. Lá fora, você aumenta o tom. Lá no mundo, você aumentava o tom. A pessoa gritava contigo. Tu não vale nada, tu que não vale nada. Aqui, a pessoa olha para tu e fala, tu não vale nada. Meu irmão, eu te amo do mesmo jeito. E Deus também te ama. Seja manso, seja calmo, seja transparente, seja crente. Jesus, ele não era conhecido por gritar para as multidões. Ele era conhecido pela sua mansidão. Em um dado momento, ele fala aos discípulos assim, sede manso. Ele fala bem assim, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Por quê? Manso e humilde de coração. Porque a humildade, ela acaba sendo um fruto da mansidão, de um certo modo. Notem que todo fruto gera outro fruto. Vocês já perceberam isso? Todo fruto gera outro fruto. Seja bom, seja mal, todo fruto gera outro fruto. É muito incrível isso. E quem é manso é humilde. Quem é manso não é soberbo. Quem é manso não é egoísta. Quem é manso não é arrogante. Quem é manso não é orgulhoso. Porque a soberba, o egoísmo, a arrogância, a luxúria e o orgulho são espíritos malignos. São frutos do mal. São frutos da carne. E o apóstolo Paulo, ainda aqui em Gálatas 5, ele vai falar sobre os frutos da carne. Porque a carne produz os seguintes frutos: a vaidade, luxúria, egoísmo, engano, orgulho, soberba. Mas o fruto do Espírito são o amor, a paz, a benignidade, longanimidade, fé, mansidão. Então a carne também produz seus frutos. Uma prova, Gálatas ainda, o apóstolo Paulo escreve lá no capítulo 6, a partir do verso 7, que ele fala bem assim, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Ele não nos deixa escarnecer de si. Aí no verso 8 ele vai falar bem assim, ora, aquilo que se plantar, isso também colherá. Versículo 9 ele vai falar bem assim, pois aquele que dá da carne, colhe corrupção. Versículo 10 ele vai falar, mas aquele que planta do Espírito, colhe do Espírito. São frutos. Então a mansidão, ela produz humildade. Ela te dá humildade. Porque quem é manso é humilde, sim. Porque como é que eu vou ser mansa se eu não reconheço quem eu sou? Eu sou falha, eu sou um ser humano como qualquer outro. E eu não sou perfeita. Isso é humildade. Eu estou reconhecendo o meu lugar. Eu estou me colocando no lugar. Enquanto um irmão se soberbece sobre mim, eu falo bem assim, não, meu irmão, você é melhor do que eu. Eu estou sendo humilde. Eu não tenho nada, Deus é quem me deu. Isso é humildade. Em Mateus 5,3, Jesus fala bem assim, bem-aventurados os pobres de espírito, que eles andarão no reino de Deus. ênfase da humildade. E a própria Bíblia diz, o próprio Jesus, ele nos ensina, aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Isso é humildade. E a soberba, entrando mais uma vez, é uma definição do que é ser humilde, do que é ser soberbo. O soberbo nunca, jamais pode ser manso. É impossível. Temperado? Que é isso? Um soberbo se acha, eu sou, eu posso, eu tenho, eu sei. Então ele nunca vai ser manso. Quando ele for contradito, o que ele vai fazer? Ele vai retrucar. Porque ele pode, ele é, ele sabe e ele tem. Então são frutos que nos refletem em nossas atitudes. Que atitudes eu tenho como cristã, como crente, dentro e fora da igreja? Fé é um outro fruto do Espírito. A fé não é
produzida por nós. A fé é o próprio Espírito Santo que nos conduz a isso. E vocês sabem que a fé, ela não só é um dom do Espírito, como ela é considerada um dom e um fruto. Fé para crer, fé para outras pessoas se exemplificarem em você. Nossa, aquela irmã tem tanta fé, aquele irmão tem tanta fé, por isso que é usado. Eu nunca ouvi falar isso. Fruto. E tem mais, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não é só um dom, ele não é só um fruto. A fé, ela é uma condição de Glória vida. a Deus. Ela é uma característica de crente. Quais são tuas características, irmã Ângela? Eu tenho fé. A fé, ela é um dos principais frutos do Espírito Santo, eu diria. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, verso 6, o apóstolo escreve o livro de Hebreus, ele vai falar. E aí ele explica sobre a fé o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que existem, mas não se veem. Eu não vejo, mas eu creio. Eu tenho fé naquilo. Eu tenho fé na salvação da minha família. Mas como você tem fé na salvação da sua família se a sua família não é salva? Porque essa é a fé. Porque pelos meus olhos carnais a minha família não é salva, mas pelos meus olhos espirituais a minha família é salva. Isso é fé. Certa vez me perguntaram como é que eu tenho tanta fé. Eu respondi assim: o Espírito Santo é que me conduz a isso. Porque eu não era assim. Eu nunca fui para ser uma menina de fé, para crer, mesmo sem estar vendo as coisas acontecerem ao meu redor. Quando eu passei a pregar sobre Deus não trabalhar na circunstância, mas com ela, eu comecei a entender o seguinte: a fé é isso. A fé é quando eu sou constante mesmo quando parece que está tudo dando errado, mas eu continuo crendo. Parece que a tua vida voltou lá para trás, lá para o zero, lá para o ponto marco, mas tu está acreditando ainda. Isso é fé. E junto com a fé vem o fruto do descanso. Porque quem tem fé também descansa. E se não descansa, aprende a descansar. Nós precisamos desse fruto, como bom crente. Bondade. Eu não vou falar sobre todos os frutos, porque a hora avança que a gente nem vê. Bondade. Um bom crente produz bons frutos. E um dos bons frutos é o fruto da bondade. Um bom crente é um crente bondoso. Ele tem bondade no coração. Enquanto a natureza humana diz que nós precisamos ser mal, passar na frente de todo mundo, o Espírito Santo diz assim: você precisa ter bondade. Seja simples, seja honesto, porque a bondade gera honestidade. Amém? Eu preciso ser bom, porque se eu sou bom, eu sou honesto, eu sou sincero, mas toco no transparente e me torno um exemplo para as pessoas. Quem sabe até vira um legado seu e precisa ser legado. Amor, é um dos maiores frutos. O apóstolo Paulo fala bem assim: eu posso profetizar, eu posso fazer tudo, eu posso falar em línguas, mas sem amor de nada adiantaria. Porque o amor é um fruto. Jesus nos amou, Deus nos amou. João capítulo 3, verso 16 já nos prova. Porque Deus amou o mundo de uma tal forma que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. O amor é o maior de todos os sentimentos e de todas as atitudes. Sim, porque o amor não é apenas um sentimento em si, mas o amor é quando nós pegamos os defeitos das outras pessoas e os transformamos como qualidade. É possível, irmã Ângela? Com certeza. Isso não serve só para a vida afetiva. Isso serve como amizade. Mãe, pai, filho. Isso serve como irmãos. Isso serve como sociedade. Isso serve como igreja. Pessoas que eu nunca vi, mas eu preciso amar. Mas o que é amar, irmã Ângela? Pelo amor de Jesus. Amar é colocar as necessidades das outras pessoas acima das tuas. Ou então, pelo menos, andando lado a lado com as tuas. Porque o mandamento do Senhor Jesus diz assim: amarás o Senhor. O primeiro mandamento: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma e com todo o teu entendimento. O segundo mandamento, e Jesus diz que é o maior, juntamente com amarás o teu Deus, esse é o segundo mandamento e é o segundo maior dos mandamentos. Ele fala: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor, teu Deus. Primeiro, amarás o próximo. Segundo, como a ti mesmo. Terceiro. Só que eu preciso inverter aqui.
como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo? E esse é segundo e terceiro. Então a gente investe terceiro e segundo. Por quê? Porque se eu me amo, logo eu vou saber como amar as pessoas. Quem se ama se cuida, se zela, se preserva, se guarda, se arruma. Se eu me amo, se eu me amo, eu acordo, eu tomo banho, eu lavo o cabelo, eu arrumo ele, eu visto uma roupa que me faça se sentir confortável. Eu passo um perfuminho, eu passo um desodorantezinho, passo um negócio aqui e ali. Quando é com as outras pessoas, é a mesma coisa. Eu vou cuidar delas como eu cuido de mim. Se eu me amo, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar do que eu gosto, dos meus sonhos, dos meus objetivos. Por que que eu não posso fazer o mesmo com os outros? Eu não posso me doar só para mim, mas eu também tenho que me doar para os outros. Porém, eu tenho que aprender a me doar para mim primeiro, para poder me doar para os outros. Porque existem 3 amores na nossa vida. Existe Deus, você e o outro. Você não pode colocar o outro acima de você, você não pode colocar o outro acima de Deus, e nem muito menos você acima de Deus. São 3 tipos de relacionamento que nós precisamos entender. É o relacionamento com Deus, o relacionamento consigo mesmo e o relacionamento com os outros. E os outros também incluem mãe, pai, filho, todo mundo, irmão, tio, papagaio, periquito, cachorro, gato. E é um fruto. E é uma característica também. E é um dom. Eu aprendi com uma pessoa que quando a gente ama, a gente não precisa saber a quem. E era uma pessoa muito bondosa, que ensinou que amar, ele não gera alguns frutos, ele gera tantos frutos. Porque, por exemplo, quem ama libera perdão, quem ama tem prazer em ajudar. E é aqui que eu entro, porque lá em João capítulo 13, versículo... Deixa eu ver aqui. João 13, Qual versículo? 35. Amém. Lê bem para mim, por gentileza. Abro sim. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Viu só? E não são palavras minhas, como vocês podem ver, são palavras do próprio Cristo, o nosso mestre, o nosso professor, aquele que nos ensina. E quem tem amor também serve, porque amar uns aos outros não é só falácia, não é só palavra, mas é atitude. Quem me deixou esse legado se doava pelas suas ovelhas, sem ver a quem mesmo, estendia a mão. E tudo que ela fazia era perfeito, não porque ela era perfeita, mas porque ela era simples e porque ela colocava a mão em tudo que ela fazia. E ela não precisou dizer muito para a igreja, olha, vocês precisam amar nada. As pessoas aprenderam a amar porque ela ensinou com as suas atitudes. Ela mostrou-se serva. Eu acho que eu nunca tinha conhecido alguém tão bondosa e amorosa como ela, tão cheia de fé. Uma vez eu disse para Deus assim, eu acho que eu nunca conheci alguém que tenha todos esses frutos. Amor, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fé, gozo, mansidão e temperança. Eu dizia para Deus. Eu conheci esse versículo em meados de 2018 e comecei a refleti-lo em meados de 2021. Eu já conhecia a missionária Lucimar, uma missionária que muito me ajudou, muito me ensinou. Mas nem nela eu ainda não tinha visto todos os frutos. Tinha coisas que eu não tinha conseguido ver nela. Talvez não é porque ela não tenha, talvez é porque eu não consegui ver mesmo. Mas aí eu conheci absoluta todos os frutos em uma só dessas pessoas. Todos, absolutamente todos, não faltava um. E é isso que nós precisamos passar para a igreja. E é isso que nós precisamos ser. Cristão de bom fruto, de bom legado. Ontem um pastor falou bem assim, nós precisamos rever os nossos conceitos e rever as nossas atitudes. Porque um bom cristão deixa um legado quando vai embora. E aí quando as pessoas choram por ti, quando você se vai, elas não estão chorando porque você era uma pessoa ruim, elas estão chorando porque você era uma pessoa boa. Porque você construiu um legado de atitudes de crente na terra. E ela não era seletiva, ela amava todos por igual. Chegava gente que não fosse crente lá na igreja, ela tratava como se fosse uma ovelha sua, como se fosse uma amiga. E ela vinha e ela brincava e ela sorria e dava a paz do Senhor. E a pessoa não era crente, mas mesmo assim era bem tratada. Porque nós crentes, nós não somos seletivos. Nós somos amorosos, bondosos, alegres. Somos pacíficos, benignos, longânimos. Outra coisa que nós precisamos entender são as boas obras. Porque as boas obras também é de um crente que frutifica e que frutifica bem, abundante.
Eu tenho exemplos de crente que fez boa obra, tão boa obra que Deus honrou na terra. Abraão, por exemplo. Em Gênesis 12, versículo de número 3, Deus ele fala para Abraão assim, ó: "E abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei a quem te amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e abençoarei quem te abençoar. E farei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra." Nossa, eu tinha falado certo lá no início. Isso era Deus falando para Abraão. Abraão, ele era uma pessoa que ele não foi chamado de amigo de Deus em vão. Eu era louca para conhecer alguém tipo igual a Abraão, sabe? E eu tive privilégio. Por que eu digo privilégio? Porque é tão raro um crente de bons frutos. Abraão, ele tinha boas obras e Deus o honrou. O próprio apóstolo Paulo, com todos os seus defeitos, tinha boa obra. Olha quantas cartas ele nos deixou com tanta sabedoria, com tanta inspiração divina do Espírito Santo sobre a vida dele. Isso não é outra coisa, senão bons frutos que ele nos deixou. Quem é que estamos sendo? Será que estamos frutificando? E se estamos frutificando, que frutos estamos trazendo para as pessoas? Que tipo de fruto eu e você somos? E que tipo de fruto eu e você produzimos? O que as pessoas veem, o que as pessoas falam quando vem você? Lá vem o crente mentiroso. Ou, lá vem o crente hipócrita. Ou será que ele diz, lá vem aquela crente que tem fé, que ora, que persevera na oração? E que quando ela fala, todo mundo se verdade sobre ela. Porque aquele que cuida também é cuidado. Aquele que ama também é amado. Aquele que é bondoso também recebe bondade, benignidade, longanimidade. Aquele que é manso também herdará o reino dos céus e da terra. Aquele que é benigno, ele é digno de receber um galardão precioso do céu. Nós precisamos entender, e não só entender, mas praticar, que bons frutos são atitudes que nós tomamos, não entre quatro paredes, dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, em cima de um púlpito com um microfone na mão, ou então sentado em um banquinho dando de crentinho que ouve a palavra. Um bom crente é aquele que demonstra seu fruto lá fora, quando ele vê, por exemplo, um bêbado caído no meio da estrada, quando ele vê, por exemplo, uma prostituta se prostituindo numa esquina, quando ele vê, por exemplo, um mendigo pedindo esmola, quando ele vê um órfão precisando de um pai, precisando de uma mãe e não tem família, não tem um teto por sobre sua cabeça, quando ele vê uma pessoa necessitada, mesmo sem ver a quem, ele vai lá e pergunta: você precisa de ajuda? Do que você precisa? Porque se você precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Aleluia. Isso é construção, é semeadura de bons frutos. Bons frutos são boas atitudes. Será que eu sou uma cristã que tem bons frutos? Quais são as minhas atitudes perante a presença dos meus irmãos e daqueles que não são ainda? Será que eu transpiro a cristandade para as pessoas? Será que as pessoas gostam de estar na minha presença? Porque bom crente traz boa presença. É impossível você construir bons frutos e não atrair pessoas. Assim como é impossível você produzir maus frutos e atrair pessoas. As pessoas se atraem pelas suas boas atitudes, mas as pessoas se afastam quando você tem más atitudes. E a Bíblia diz que aquele que tem boa obra também tem galardão lá no céu. Mas eu não sou salvo pelas minhas obras. Não, você não é salvo pelas suas obras, você é salvo pela graça. Mas se você tem a graça, você também tem obra. Eu vou repetir para você entender e fixar na tua mente. Se você tem graça, você também tem que ter boa obra. Aleluia. Jesus veio ao mundo para todos, mas nem todos o recebeu. A graça, ela não é individual. A graça é para o mundo, mas o mundo não a quer. Jesus. A graça veio para a igreja, mas a igreja parece que também não a quer. Mas aquele que aceita a graça, Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Porque ele tem boas obras. Porque o crente que tem graça não sabe ficar quieto. Ele tem que frutificar. Aleluia. Ele sente que precisa fazer mais. E como é que eu faço mais, irmãos? Frutificando.
Ele frutifica e boas ações ele mostra às pessoas. Ele frutifica e boas atitudes as pessoas veem nele. Ele frutifica e boas coisas as pessoas veem nele. Ele frutifica e boas palavras as pessoas encontram nele. Ele frutifica e bons conselhos você encontra. Ele frutifica e boas obras ele encontra. Ele frutifica e boas mãos estendidas para aqueles que necessitam encontram nele. Ele frutifica e uma boa pessoa é vista nele. Isso é coisa de quem frutifica. Jesus ele vai dizer para os discípulos assim, olha, lá no versículo 8 de João 15, ele vai falar que ele vai falar que ele chamou os seus discípulos, Deus chamou ele e ele chamou os seus discípulos para frutificarem. Porque se nós não frutificamos, não somos discípulos dele. Porque ele nos ensina a frutificar. É como um professor que te ensina a escrever o alfabeto. Mas se você não o faz, você não é aluno daquele professor. Porque se ele te ensinou, você precisa aprender. Jesus nos ensinou de todas as formas que nós precisamos. E se não somos bons frutos, não somos da árvore dele. Não somos seus discípulos. E quem sabe nem ser chamado filho de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então parem, reflitam e pensem, que frutos eu estou produzindo na obra do Senhor, diante do Senhor, diante da sua presença? Que tipo de cristão eu estou sendo para os meus irmãos e também para aqueles que estão lá fora, que ainda não são meus irmãos, mas um dia, quem sabe, serão. E até mesmo aqueles que não serão, porque eu não sei o dia de amanhã. Então, como será que eu ajo com as pessoas lá fora? Que bons costumes eu preservo dentro de mim? Amém, meus irmãos? Eu encerro aqui a ministra e digo para vocês assim que hoje seria um dia que eu acordei. Eu acordei e disse assim, eu não queria fazer nada hoje. Aí o Espírito falou, levanta, faz a obra, faz aquilo que eu te ordenei que fizesse. Eu tinha pessoas para ministrar em uma faculdade hoje. O Espírito Santo disse, vai que eu vou te usar lá. No meio dos ateus, no meio daqueles que não acreditam, no meio daqueles que se afastaram da minha presença, vai que eu vou te usar hoje. Eu disse, Deus, eu não posso bater de frente com aquele povo. Sexta-feira passada eu recebi esse convite de fazer a abertura junto com o nosso irmão Igor, de uma roda de conversa sobre capacitismo, em alusão ao Setembro Verde. O sábado, depois que eu recebi a notícia da morte da minha companheira, da minha amiga, o Igor recebeu a ligação do pedagogo, coordenador pedagógico dele. E aí ele falou pra assim, olha, Igor, eu sugiro que vocês cantem músicas animadas, né? Que vocês... Eu fiquei sabendo que a Ângela lá no CAP até cantou uma música da Calypso, que não sei mais o quê. Então, que vocês não tragam músicas de cunho religioso, porque a universidade é uma universidade laica, é uma instituição laica. Quando ele desligou, aí ele pegou e falou assim, olha, eu posso até passar essa informação pra ela. Agora, se ela aceita, é outra história, porque não é o estilo dela, e muito menos o meu. Ah, mas você sabe como é, né? Fala com ela e tal, não sei o quê. Ele desligou, o Igor passou pra mim. Eu falei bem assim, tá, em primeiro lugar, ele é pedagogo, como é que ele é pedagogo e diz que a universidade é laica? Se um lugar é laico, uma instituição, um estado, uma cidade, uma nação é laico, significa que você tem liberdade de expressar a sua religião, de qual seja. Então, se a universidade é laica, eu posso expressar. Não é o contrário. Não é igual ele tá dizendo. E aí, enquanto eu falava isso pra ele, eu pensava comigo, eu disse, Deus, o que eu vou fazer? E eu não tava com cabeça pra pensar. Eu me peguei dizendo pra ele, nós vamos cantar 3 músicas. Sim. Mas nós vamos evangelizar. Nós vamos falar. E nós não vamos cantar estilo de ninguém, nós vamos cantar o nosso estilo. Aí ontem ele me pediu pra escolher logo o repertório e passar pra ele. Eu não tava com cabeça pra nada. Aí Deus só foi me conduzindo. Ele disse, filha, canta essa e canta essa. A última foi a que mais pegou. Eu não tinha parado pra nada, pra pensar em nada. Ensaiamos, nada. Quando eu levantei, Jesus, o Espírito Santo disse assim, você vai levantar e você vai lá. E dizer que ninguém explica Deus. E dizer que eu que sou dono de toda a ciência. Porque foi o legado que ela deixou. Como é que tu vais ficar deitada aí pensando em tudo, lembrando e fazendo isso e aquilo, quando tem pessoas lá fora que precisam que você continue a obra que ela te ensinou a fazer? Eu saí daqui de casa baqueada, morta de sono, cansada, pensativa. As pessoas falavam comigo e eu não sabia reagir. Parecia que faltava alguma coisa. Parecia que faltava algo, sabe?
E aí o Igor pegou e falou assim, aí, tá preparado? Eu disse, não sei não, mas a gente vai. Chegando lá na universidade, tratei todo mundo bem, com amor, com bondade, com mansidão. Não fui arrogante, fui humilde. Deixei Deus me usar. Nós cantamos uma música popular só para aquecer, reflexiva. Depois cantamos um hino de superação, já que era sobre capacitismo. Por último, nós cantamos um hino que fala sobre a soberania de Deus, sobre a ciência de Deus. Eu mal comecei o hino, todo mundo começou a cantar junto com a gente. E as pessoas se emocionavam. Deus me permitiu ver pessoas chorando, emocionadas. Eu vi rostos de pessoas chorando naquele lugar. E Deus disse assim pra mim, do jeito que eu usei ela, eu vou te usar também para salvar vida. E eu te quero aqui, porque eu tenho vidas para alcançar através de ti dentro dessa universidade. Aleluia. E esses são bons frutos que você vai produzir, levando a minha palavra através dos louvores que tu louvares. Porque muito você será convidada. Muitas vezes tu pegarás o microfone e louvarás no meio dessas pessoas. Cantarás os meus louvores e as pessoas que te conhecem te chamarão por saber que tu louvas o meu nome. Eu fiquei tão emocionada quando eu vi as pessoas cantando com a gente que eu toquei no ego e falei bem assim, meu Deus, cara, deu certo. Foi Deus puro, sabe? Aí de tarde eu tava conversando com os meninos e pensando em cancelar o culto. Papai falou bem assim, você não vai palestrar, mas você vai falar dos frutos. Aleluia. Porque os frutos que eu tô te dando são os frutos que eu quero que os meus filhos também tenham. E eu quero que vão e frutifiquem Glória a Deus. por onde passarem. E o fruto de vocês permanecerão. Conhecerão os frutos de vocês. Eu tô aqui, meus irmãos, pela misericórdia. É a primeira semana que a gente tá passando sem a minha missionária. Ela era alguém que sempre estava disponível para todo mundo. Ela dizia, quando ia me apresentar para as pessoas, essa daqui é a Ângela, é minha companheira na obra, é minha amiga. E de fato nós éramos. Ela orava, ela intercedia por mim. Ela era uma pessoa que quando eu falava assim, missionária, hoje tem culto, eu queria ir hoje. Minha filha te arruma que já a gente passa aí. Para ela e entre ela e eu não tinha momento ruim. Todo o tempo ela estava feliz, todo o tempo ela estava sorridente, brincalhona, louvando ao Senhor. Ela amava louvar o Senhor. E ela dizia que ela se inspirava em mim, porque ela dizia que com toda a dificuldade que eu tenho, mesmo assim eu sempre louvei a Deus. Eu disse, mas missionária, a senhora é igualzinha. Ela disse, não, não é difícil. E aí ela ficava maravilhada, porque toda vez que ela falava bem assim, irmã Ângela, bora ali comigo, bora. Bora pregar, bora louvar, bora. A última vez que a gente louvou junto foi no carro, que ela estava fazendo segunda voz pra mim, ela estava fazendo divisão de voz pra mim, ela pediu pra mim louvar um hino, eu comecei a louvar e ela fez a divisão de voz pra mim. Aí eu peguei e falei bem assim, missionária, a gente bem que podia louvar o hino junto, né? Ela disse, boa ideia, vou escolher ainda essa semana e eu te mando. Isso foi semana retrasada, quando deu essa semana, passou no domingo, eu falei pra ela bem assim, olha, eu não esqueci não, viu, dona missionária? Ela disse, o quê, minha filha? Do hino. É verdade, eu vou mandar pra ti essa semana ainda e nós vamos louvar semana que vem. No domingo que vem, seria ontem. Ela ainda não tinha escolhido, ela iria escolher ainda. E aí, eu me lembro que semana anteretrasada também, ela falou bem assim, nossa, tu podia cantar o rosto de Cristo na próxima Santa Ceia, irmã Ângela. Vai dar certinho pra ti. Ele é bonito. E eu comecei a ensaiar. Eu ia pegar ele no violão e no teclado. Então a gente via a excelência da obra que ela fazia com as mãos dela. Tudo que ela fazia, ela prosperava. Um filho obediente, um marido resiliente, feliz porque tinha uma mulher sábia dentro de casa. Uma igreja que aprendeu a frutificar vendo os bons frutos da sua missionária, da sua pastora. Ela era uma pessoa que amava a igreja. E nela não tinha falsidade. Ela era transparente até os cabelos. Eu costumava dizer que ela era transparente até os cabelos. E é isso que precisamos ser. É isso que precisamos fazer. Porque se queremos ser lembrados, precisamos trazer por que nós queremos ser lembrados. Para quê? Hoje ela é lembrada pelos seus bons frutos e boas atitudes e o nome do Senhor é glorificado mesmo depois da morte dela. Por que mesmo depois da morte dela o nome do Senhor é glorificado? Porque todos nós, como ovelha, eu como amiga, como companheira na obra com ela, nós aprendemos tudo que ela nos ensinou e levamos para a nossa vida. E quando nós levamos e as pessoas perguntam com quem você aprendeu, foi a missionária fulana, foi minha missionária, foi a fulana de tal que ensinou. Então mesmo depois da morte,
O nome do Senhor é glorificado através da nossa vida, se nós produzimos bons frutos. E eu também hoje, eu entendo que a gente precisa adorar o nome do Senhor mesmo quando a gente sente dor, ou mesmo quando algo nos é arrancado tão subitamente, porque foi algo tão surpreendente, a gente não esperava. E eu aprendi que o melhor louvor, a melhor adoração é quando a gente está sentindo dor. Porque Deus não quer adoração de lábios, Ele quer adoração de alma, de mente, de corpo, de coração. Os verdadeiros adoradores. De todos os adoradores, Davi foi o melhor adorador. Davi foi um verdadeiro adorador porque ele adorou na morte do filho. Ele entrou no templo enquanto todo mundo chorava a morte do filho, ele entrava no templo para adorar e dizia assim: olha, eu chorei, eu jejuei para Deus não deixar ele morrer, mas Deus deixou ele morrer, Deus levou ele, então o que eu posso fazer? Eu só posso adorar. Jó foi verdadeiro adorador porque até a mulher dele disse assim: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e acaba de vez com essa tua dor e morre. Só que Jó, ele continua dizendo assim: não saí do ventre de minha mãe, não voltarei. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu, e se Deus me deu, Ele tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E aí lá no capítulo 42 ele fala uma coisa que foi o último louvor que eu louvei, assim que ela estava, domingo retrasado, que foi sobre os planos de Deus, porque Jó ele fala: bem sei eu que os planos do Senhor não podem ser frustrados. E eu fiquei muito emocionada, porque quando o pastor deu uma saudação ontem, tentando, né, dar uma saudação firmemente para a igreja, ele lembrou desse versículo. E quando ele lembrou desse versículo, eu lembrei desse hino. Porque quando eu tive a oportunidade domingo retrasado, foi justamente esse hino que eu cantei. O hino base, eu fiz um medley, mas o hino base do medley foi esse. Então o Jó, ele foi um verdadeiro adorador. Ele estava sentindo dor, ele perdeu os 10 filhos, ele perdeu o seu rebanho, ele perdeu o gado, ele perdeu tudo. E no final de tudo ainda perdeu a saúde. Há quem pregue que ele perdeu a esposa. Não, ele não perdeu a esposa. Mas ele foi separado porque ele pegou lepra. Então ele não podia ter o toque dela. Mas ele adorava. Nós precisamos ser assim. Não adorarmos só no momento da alegria, mas adorar principalmente quando nós estamos na dor. Eu aprendi a adorar quando perdi meu pai. Eu aprendi ainda mais a orar quando eu perdi minha tia, meu tio. E tudo em um curto período de tempo, sabe? E aprendi a orar ainda, a adorar ainda mais ainda quando eu perdi a minha missionária. Porque a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Quem sou eu para questionar ela? Então, se é de questionar e murmurar, a gente tem que aprender a adorar o Senhor. Porque os planos do Senhor são perfeitos. Só Ele pode fazer. E Ele pode fazer e faz o melhor pra gente. Isso que importa. Amém? Amém. Amém. Aleluia, Jesus. E louvado seja o nome do Senhor. Sim, eu quero agradecer riquíssima oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, primeiramente agradecer a Deus, né? Porque se não fosse por Ele, nós não teríamos ouvido essa palavra maravilhosa a qual foi ministrada. E eu não estou falando por falar, não, né? Nós temos muito a aprender com esse tema, muito a refletir acerca desse tema, e valeu a pena. Mesmo que em poucas pessoas, né? Mas valeu a pena para nós refletirmos acerca das nossas ações enquanto cristãos que somos.